Em algum lugar distante, nos confins do universo, existe uma região do espaço tão vasta e desprovida de matéria que desafia nossa compreensão. Trata-se de um vazio cósmico, uma imensidão que se estende por quase 1 bilhão de anos-luz, praticamente desprovida de galáxias, estrelas ou qualquer estrutura visível. O mais impressionante é que evidências crescentes sugerem que nós mesmos podemos estar flutuando dentro de um desses colossais vazios, uma espécie de deserto cósmico de proporções inimagináveis. A linguagem humana falha em capturar a magnitude desse fenômeno. Trata-se de algo tão grande que desafia até mesmo nossa percepção do que significa o nada. No entanto, paradoxalmente, é justamente nesses vazios que a verdadeira estrutura e evolução do universo podem ser melhor compreendidas. Por muito tempo, acreditávamos que a Terra ocupava um lugar central e sagrado no cosmos, mas hoje sabemos que nosso planeta é apenas um entre bilhões e bilhões de outros, espalhados pelo vasto oceano do espaço. Ao olhar para o céu noturno, contemplamos estrelas cintilantes, galáxias e constelações, mas raramente refletimos sobre o que existe entre elas. São nesses espaços aparentemente vazios que residem alguns dos mistérios mais intrigantes da cosmologia. Os vazios cósmicos, essas vastas extensões onde a matéria parece ausente, não são apenas lacunas insignificantes. Eles desempenham um papel fundamental na estrutura do universo. Em termos de volume, a maior parte do cosmos não é feita de estrelas ou galáxias, mas sim de um imenso vazio. E, ironicamente, é esse nada que esconde segredos profundos sobre a distribuição da matéria e a dinâmica do universo. O vazio, longe de ser um espaço sem influência, molda silenciosamente a posição das galáxias e o movimento da matéria em grande escala. Em vez de perguntar se existem vazios no universo, a questão mais pertinente seria: existe algo além do vazio? Nossa galáxia, a Via Láctea, é apenas uma entre incontáveis bilhões, situada em um ambiente influenciado por essas estruturas invisíveis. E há indícios intrigantes de que estamos dentro de um desses vazios cósmicos, um espaço surpreendentemente vasto e pouco povoado por galáxias. O aspecto mais desconcertante é que, de acordo com as leis da cosmologia, um vazio tão gigantesco nem deveria existir. O princípio cosmológico sugere que, em escalas suficientemente grandes, a matéria no universo deveria estar distribuída de forma relativamente uniforme. Mas a presença desses vazios colossais desafia essa ideia e nos leva a questionar se realmente entendemos a arquitetura fundamental do cosmos. O universo, ao que parece, guarda segredos que estamos apenas começando a desvendar. A ideia de que o universo é uniforme e equilibrado tem sido a base de muitos modelos cosmológicos. No entanto, descobertas recentes indicam que essa uniformidade pode não ser tão precisa quanto se imaginava. O que se observa agora é um universo estruturado em regiões de alta e baixa densidade, onde a matéria se agrupa de forma inesperada. Para enxergar essa estrutura com clareza, precisamos afastar nosso olhar para muito além do sistema solar, da Via Láctea e até mesmo dos aglomerados de galáxias mais próximos. É necessário ampliar a escala ao ponto em que galáxias inteiras, cada uma contendo bilhões de estrelas, não passam de pequenos pontos de luz. E é nesse nível que uma visão impressionante emerge. As galáxias não estão distribuídas de maneira aleatória. Em vez disso, formam uma estrutura colossal, o maior padrão já identificado na natureza. Elas se agrupam em aglomerados densos, interligados por longos e finos filamentos que lembram rodovias cósmicas. Esses filamentos se conectam, formando imensas paredes de matéria. Dentro dessas estruturas, encontramos as regiões onde a densidade do universo se mantém dentro da média. Essa complexa rede interligada é conhecida como a teia cósmica, um padrão grandioso que lembra a forma como células compõem um organismo, mas em uma escala inimaginavelmente maior. Ainda mais intrigante do que essa estrutura são os vazios que a rodeiam. Atualmente, sabemos que os vazios cósmicos representam mais de 80% do volume do universo, mas contêm menos de 1/10 de sua massa visível. As galáxias e estrelas que brilham intensamente na teia cósmica marcam as bordas dessas regiões desoladas. No interior desses vazios, há pouco mais do que algumas galáxias anãs isoladas e uma fina névoa de radiação e partículas. São espaços imensos, quase completamente desprovidos de matéria e de estruturas significativas. Esses vazios não surgiram por acaso. Suas origens remontam aos primeiros instantes do universo, muito antes das primeiras estrelas se formarem. Nos primórdios do cosmos, a matéria era distribuída de forma quase uniforme,
enorme, com pequenas variações microscópicas. 1/1000º a mais de matéria em um ponto, 1/1000º a menos em outro. Essas variações pareciam insignificantes, mas foram essenciais para a formação da estrutura que vemos hoje. Com o passar dos bilhões de anos, essas diferenças mínimas se ampliaram. A gravidade, embora sutil, sempre age com persistência. Regiões com uma quantidade ligeiramente maior de matéria geraram forças gravitacionais um pouco mais intensas, atraindo ainda mais matéria ao longo do tempo e esvaziando seus arredores. Assim, enquanto algumas áreas acumulavam vastas quantidades de matéria, dando origem a galáxias e aglomerados, outras se tornavam cada vez mais vazias. Esse processo gradual esculpiu a teia cósmica e seus enormes vazios. Hoje, essa estrutura colossal se estende por todo o universo, formando um padrão quase inimaginável em escala. A teia cósmica é um espetáculo grandioso, imensa, interligada e cheia de detalhes intricados, mas ao mesmo tempo é delicada e etérea, como finos fios de seda flutuando no espaço. Com o crescimento dessa estrutura, os vazios também se expandiram, tornando-se cada vez mais dominantes, reforçando a ideia de que, no grande esquema do cosmos, o vazio pode ser tão importante quanto a matéria que o rodeia. Os vazios cósmicos são regiões imensas do universo, praticamente desprovidas de matéria, lembrando buracos em um queijo suíço ou espaços vazios em uma teia de aranha. Eles se estendem por centenas de milhões de anos-luz, sendo verdadeiros desertos do cosmos. Mas esses vazios escondem um mistério profundo, sua relação com a expansão acelerada do universo. No final da década de 1990, os astrônomos descobriram que, em vez de desacelerar sob a influência da gravidade, o universo estava se expandindo cada vez mais rápido. Esse fenômeno, confirmado por vários experimentos, foi atribuído à energia escura, uma força misteriosa que permeia o espaço-tempo e impulsiona essa expansão. No entanto, seus efeitos são quase invisíveis nas regiões densas do universo, onde a gravidade de estrelas, planetas e matéria escura equilibra essa força. Nos vazios cósmicos, no entanto, nada impede a energia escura de exercer sua influência, expandindo ainda mais essas regiões e empurrando as galáxias para os limites dessas vastidões. O universo pode ser visualizado como uma imensa esponja, onde os vazios dominam grande parte da estrutura. Alguns chegam a ter centenas de milhões de anos-luz de diâmetro. Para estudá-los, os cientistas utilizam telescópios ópticos e de rádio em busca de sinais de matéria perdida. Superaglomerados de galáxias e vazios são frequentemente analisados juntos, pois compartilham uma história evolutiva comum. Nossa própria galáxia, a Via Láctea, está situada dentro de um vazio chamado KBC, ou buraco local. Outros vazios notáveis incluem o supervazio local do Sul e o Aridus Supervoid, mas nenhum se compara ao maior de todos, o vazio de Bootes. Localizado a cerca de 700 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Bootes, esse vazio cósmico abrange impressionantes 330 milhões de anos-luz de extensão. Apesar de sua vastidão, abriga pouquíssimas galáxias, apenas cerca de 60, todas alinhadas em uma estrutura tubular em seu centro. Para efeito de comparação, uma região desse tamanho normalmente conteria milhares de galáxias. Ao redor do vazio de Bootes estão aglomerados massivos como Shapley, Hércules e Corona Borealis. Mas o que torna essa região tão desprovida de matéria? A resposta pode estar nos processos que regulam a formação de galáxias. Aglomerados densos são influenciados por eventos como explosões de supernovas e buracos negros supermassivos, que emitem grandes quantidades de energia e influenciam a distribuição do gás interestelar. As supernovas, por exemplo, podem aquecer e dispersar o gás em torno das galáxias, impedindo que ele colapse e forme novas estrelas. Já os buracos negros supermassivos, através de seus jatos de matéria e radiação intensa, podem aquecer e ionizar o meio interestelar, dificultando a formação de novas galáxias. Nos vazios cósmicos, esses fenômenos praticamente não ocorrem. Sem feedback energético de supernovas ou buracos negros ativos, o gás nessas regiões pode permanecer frio e disperso, sem o colapso necessário para formar estrelas e galáxias. Isso sugere que os vazios são regiões onde as condições simplesmente não favorecem a formação de grandes estruturas cósmicas. Em outras palavras, eles são como bolsões do universo, onde o tempo parece ter desacelerado no que diz respeito à evolução das galáxias. Estudar esses vazios é essencial para entender a estrutura do cosmos e os efeitos da energia escura. Eles representam uma janela
janela para processos que moldam o universo em escalas gigantescas e podem ajudar a desvendar um dos maiores mistérios da cosmologia moderna: o destino final do cosmos. Os vazios cósmicos são áreas misteriosas no universo que apresentam uma falta notável de densidade. Essas vastas regiões, que podem se estender por centenas de milhões de anos-luz, são muito mais vazias do que os aglomerados de galáxias ou outras estruturas densas. A influência gravitacional nesses vazios é significativamente mais fraca, o que resulta em uma formação mais lenta e menos eficiente de galáxias e outros corpos celestes. Em comparação com regiões mais densas, onde a atração gravitacional é forte, os vazios permanecem quase desprovidos de matéria, o que os torna regiões inexploradas do cosmos. Esse fenômeno pode ser ainda mais complicado pela expansão contínua do universo. À medida que o espaço se estica, as regiões com menor densidade, como os vazios, tendem a se expandir mais rapidamente do que as áreas mais densas, como os aglomerados de galáxias. Isso impede ainda mais que a matéria se agregue nessas regiões, perpetuando o vazio ao longo de bilhões de anos. Como resultado, os vazios cósmicos, como o famoso Grande Vazio, permanecem desabitados, sem galáxias ou outros corpos, devido à combinação de forças gravitacionais fracas e à própria expansão do universo. A ideia de que esses vazios podem ser lugares onde civilizações alienígenas avançadas poderiam ter existido também é intrigante. Segundo uma teoria proposta por Nikolai Kardashev em 1962, civilizações tecnológicas muito mais desenvolvidas do que a nossa poderiam ter florescido em áreas como essas, explorando recursos naturais e energéticos que hoje são inacessíveis. Com o tempo, essas civilizações poderiam ter exaurido seus recursos ou se tornado obsoletas, deixando para trás vastas regiões aparentemente desoladas, mas que podem ter sido vibrantes e cheias de vida no passado distante. Essa analogia pode ser feita com o desenvolvimento urbano na Terra. Imagine um bairro que no passado foi próspero, cheio de atividade e aproveitamento de recursos. Com o tempo, à medida que os recursos se esgotaram, a área ficou mais desabitada e acabou se tornando um vazio, assim como certas regiões do cosmos. Essa visão nos permite especular sobre o ciclo de vida de civilizações que um dia podem ter se desenvolvido e prosperado dentro desses vazios cósmicos, mas que eventualmente desapareceram, deixando atrás de si uma vasta região de espaço vazio. Essa concepção desafia o entendimento tradicional sobre a estrutura do universo e a distribuição da matéria. O princípio cosmológico sugere que o universo deve ser homogêneo e uniforme em grande escala, mas a existência desses vazios cósmicos contradiz esse modelo. Afinal, como é possível que existam áreas tão vastas e desprovidas de matéria em um universo que, teoricamente, deveria ser bem distribuído? A presença desses vazios desafia as teorias atuais e revela complexidades no cosmos que ainda não conseguimos compreender completamente. Algumas teorias sugerem que certas regiões extremamente vazias do universo podem revelar lacunas importantes em nossa compreensão da matéria escura e de sua influência gravitacional em escalas cósmicas. Embora não seja impossível, entender essas áreas é um grande desafio, dado o vazio extremo e as flutuações observadas no universo primordial. O vazio, com sua densidade tão baixa, se torna uma anomalia estatística rara, o que gera inúmeras perguntas. Esses vazios cósmicos são como cápsulas do tempo, preservadas quase intocadas por bilhões de anos, definidas pela escassa quantidade de matéria que nelas se encontra. Esse ambiente imaculado oferece uma oportunidade única para estudarmos a energia escura. Dentro dessas vastas regiões vazias, podem estar as respostas para vários mistérios cósmicos. Elas atuam como verdadeiros laboratórios cósmicos, proporcionando insights sobre a natureza fundamental da matéria escura e da energia escura, revelando detalhes sobre a origem do universo e oferecendo informações cruciais sobre a formação de galáxias. As maiores revelações sobre os mistérios do cosmos só serão alcançadas por meio de um estudo minucioso e contínuo dessas regiões de vazio, especialmente à medida que avançamos para o futuro. Conforme a teia cósmica, composta por filamentos e paredes de galáxias, vai se desintegrando e se tornando cada vez mais fina, os vazios vão se expandindo, comprimindo as galáxias para as bordas do esquecimento. Embora os aglomerados de galáxias ainda persistam, eles se tornarão ilhas isoladas em um vasto oceano de vazio. Mas, antes que esse futuro distante chegue, é urgente realizar um trabalho fundamental. A energia escura permeia todo o
espaço-tempo, mas seus efeitos se tornam mais evidentes dentro dos vazios cósmicos, onde sua força gravitacional se torna mais perceptível. Ao invés de focarmos apenas nas galáxias e seus aglomerados, devemos voltar nossa atenção para essas regiões silenciosas e inexploradas, que guardam as chaves para desvendar os segredos da energia escura. Estudando seu crescimento e distribuição, podemos entender melhor a força da energia escura e sua evolução. Cientistas estão mapeando os vazios cósmicos com a esperança de revelar as propriedades elusivas da energia escura e comparando essas descobertas com modelos teóricos. Além de atuarem como arquivos atemporais, os vazios cósmicos também são testemunhas da evolução das galáxias, da vida das estrelas e das mudanças no universo. Embora o vazio pareça escuro e desprovido de vida, desvendar seus mistérios poderia lançar luz sobre questões ainda não resolvidas em nossas teorias sobre a evolução do universo, sua estrutura e, quem sabe, até mesmo sobre a natureza da enigmática matéria escura. O vasto nada pode, de fato, esconder algo ainda maior, algo cósmico que está além do que imaginamos conhecer.